Meu alegre bom dia a todos vocês, meus irmãos e irmãs na fé, meus amigos e amigas, meus familiares. Vamos aí iniciando este sábado, dia 17 de setembro de 2022. Vamos então fazer as nossas orações, o nosso momento orante, pedindo que Deus possa derramar sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso dia de vida, de trabalho, de lazer, as suas bênçãos. E assim tenhamos um dia alegre e feliz. Saudemos então a Trindade Santa, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, meu Deus, porque ainda me conservais a vida. Fazei, Senhor, que seja só para vos amar e vos servir. Glória vos seja dada, ó Santíssima Trindade, por mim e por todas as criaturas, agora e sempre. Amém. Bendito e louvado seja o Verbo que se fez carne e que habita entre nós. Pai, me apresento diante de Ti neste novo dia, para Te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de acordar mais um dia na Sua presença. Quero Te pedir, Senhor, que me cubra de forças, de saúde e paz. Te consagro a minha vida, assim como a vida da minha esposa, da minha filha, de todos os meus familiares e amigos. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal em mais este dia. Amém. Vamos então, meus irmãos e irmãs, proclamar e refletir o Evangelho deste dia, que é o Evangelho da comunidade de Lucas, que está no capítulo 8, versículos de 4 ao 15. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido e escrito pela comunidade de Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra
e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, os evangelistas, ao escreverem esta parábola para as primeiras comunidades, incentivaram e encorajaram na caminhada de fé. Os discípulos e discípulas de Jesus sabiam que as dificuldades, os sofrimentos, as decepções eram como aquelas sementes que, lançadas à terra, se perdiam. Algumas serviam de alimentos para os pássaros, outras ressequidas pelo sol e ainda sufocadas por espinhos e ervas daninhas. Como o agricultor não desiste porque algumas sementes se perderam, assim também o evangelizador ou a evangelizadora de Jesus não pode se deixar abater pelas dificuldades, mas precisa semear sempre semente da palavra de Deus e esperar o crescimento e os frutos. Jesus, o Filho de Deus, nos faz ver esta realidade pela sua própria experiência. Foi expulso de Nazaré, em Cafarnaum foi chamado de louco, os fariseus queriam matá-lo. Alguns discípulos o abandonaram. Um o traiu por umas poucas moedas. Parecia que todo o seu ministério e pregação havia sido em vão. As condições do terreno não foram favoráveis e a sua palavra parecia estar destinada a perecer. Diante das inúmeras contrariedades, Jesus contou essa parábola para dar a resposta aos discípulos e discípulas desanimados, desanimadas, que perguntavam a respeito do trabalho que ele estava desenvolvendo. Entretanto, mesmo com muitas contrariedades e obstáculos, a sua palavra daria frutos abundantes, porque tem em si uma força de vida indescritível. Jesus desapareceu da terra como uma pequena semente, fraca, insignificante, quase invisível. Pouco tempo depois, porém, de forma inimaginável, essa semente começou a germinar. O Evangelho começou a fermentar e a vida da humanidade inteira, e hoje nós podemos confirmar que a mensagem da palavra, a boa mensagem da palavra de Deus, a parábola do semeador, está se cumprindo. A partir desse ponto de vista, podemos entender por que Jesus usava em sua pregação as comparações e as parábolas. Na verdade, é um método novo e diferente para abrir um espaço no coração dos seus ouvintes. A parábola obriga as pessoas a descobrirem o sentido oculto, obriga a pensar, a refletir, a cair em si e pode, portanto, provocar a transformação e mudança de vida. A parábola da semente retrata que em nossos dias existe a dificuldade da palavra de Deus penetrar nos corações das pessoas. É a escuta do Evangelho de Cristo sem entendê-lo. Em seguida, podemos ver que vem um entusiasmo momentâneo, de pouca duração. Depois de poucos dias, tudo volta ao que era antes e é como uma pedra, como uma fina camada de terra por cima. A semente da palavra germina, mas não toca a vida, em seguida seca. E há também aqueles e aquelas que vivem agitados e inquietos pelas tarefas e coisas do mundo. São as ervas daninhas, os espinhos que sufocam a palavra semeada. Mas tem a terra boa, aquele que acolhe a semente, que ela cresça saudável e produz frutos bons e abundantes.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só por hoje. Só por hoje quero ir ao encontro da reconciliação. Não quero o erro, mas desejo a vida nova que nasce do perdão. Quero viver reconciliado com o passado, com as pessoas, com o doador da vida e comigo mesmo. A mais alta das vitórias é o perdão. Quero sentir-me a caminho sempre. E por entre as curvas, subidas e descidas do viver, quero semear sonhos e carregar lamparinas no meu coração. É melhor acender uma vela que amaldiçoar a escuridão. Prefiro gratidão à exigência. Prefiro a essência à mera aparência. Prefiro a paz que amanhecer em cada entardecer. Um sábado alegre, feliz, abençoado, na certeza de que este Deus amoroso e misericordioso está caminhando ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso nos abençoe em mais esse dia de vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje